Bom dia, pessoal. Desculpa aí pelo atraso. Meu nome é Libni, acho que alguns já me conhecem. E hoje a gente vai bater um papinho um pouquinho sobre a especialidade alerta vermelho. Beleza? A gente vai tratar nessa especialidade aqui alguns conceitos básicos, tá? Porque, na realidade, a responsabilidade toda dos primeiros socorros são dos profissionais da área, ok? Então, só para nós termos alguns conhecimentos, para a gente não ficar totalmente perdido em algumas situações, ok? Então, vamos lá. 2 pontos importantes. Primeiro, sempre confiar em Deus e manter a calma em qualquer situação. Por mais difícil que às vezes pareça ser manter a calma, né, em algumas situações, mas é um ponto fundamental ter a confiança em Deus e ficar calmo. Porque a pessoa, às vezes, que está com algum problema, né, um acidente, ela sempre vai estar muito mais agitada, e a gente tem que procurar manter o controle da situação, né? Então, vamos lá. Em uma situação de incêndio, né, se você vê que está tendo um princípio de incêndio, alguns procedimentos padrões, tanto como se for na sua casa ou num prédio público, né? Se iniciar um incêndio, a gente primeiro tem que, você vê que tem alguma coisa diferente, né? Princípio de fumaça, um cheiro de queimado, você tem que alertar primeiro as pessoas, né? E depois chamar o corpo de bombeiro, entrar em contato direto com o corpo de bombeiro. O segundo passo importante numa situação dessa é desligar os disjuntores. Então, é bom a gente saber, dentro da nossa residência, onde fica o quadro de energia, né? Geralmente fica atrás de uma porta ou no corredor de entrada, dependendo da construção, né? Mas é bom a gente sempre saber onde fica o quadro de energia, para que, se tiver algum princípio de incêndio, nós irmos lá, abrimos o quadro, tem sempre uma chave principal, um disjuntor principal, né? E armar ele, que é para poder evitar que o incêndio fique pior, né? Então, na realidade, é bom nós sabermos onde fica isso aí. É bom pedir para o papai e para a mamãe para chegar e explicar onde fica o quadro de força. E se tiver algum problema, nós podemos desarmar os disjuntores. Hoje, os mais modernos, eles, em qualquer tipo de curto, eles já desarmam completamente todos os disjuntores. Se a configuração for mais moderna, ele vai desarmar o disjuntor que é referente àquela linha de transmissão, ou, se for um quadro um pouquinho mais antigo, ele vai desarmar o disjuntor completo, certo? Então, isso em algumas situações, mas nos quadros mais modernos, ok? Se o fogo estiver no início e você tiver como apagar, tiver mais alguma outra pessoa para te ajudar, você molha uma toalha grande, um cobertor, molha e tenta abafar o fogo, jogar em cima do local que está com fogo. Se o fogo estiver pegando numa pessoa, se a pessoa estiver com a roupa pegando fogo, a gente pede para poder ela se deitar no chão, né? Rolar, ou então você também joga uma coberta em cima, algo em cima, para abafar, que eliminando o oxigênio, a gente elimina o fogo. E tem que pedir para a pessoa não se movimentar, porque quando ela se movimenta, gera mais oxigênio, né? E acaba aumentando o fogo. Se você não conseguir apagar o fogo, sai imediatamente do local. Se onde você está, se eu moro num sobrado e tiver escadas, você vai descer pelas escadas. Se for num prédio, se tiver um incêndio, você nunca vai usar o elevador. Procura sempre as saídas de emergências, certo? Que geralmente tem uma porta-fogo, e você consegue abrir a porta, e o fogo, geralmente, elas têm todo um preparo, ela não deixa o fogo passar para a área de segurança, que seriam as escadas. Então, a gente tem que lembrar que nunca devemos usar o elevador. Se houver muita fumaça no local, a gente tem que ter, como o ar quente ele tem a tendência de subir, então a gente se abaixa, vamos procurar ficar sempre
rente ao solo, que o ar frio ele fica baixo, né? E se você tiver um lenço, molhar ele, tiver condição de molhar, você coloca sobre o seu rosto para poder evitar de respirar os gases tóxicos. E vaza do local. Prevenção. Cuidar sempre dos fios, tomadas, mangueira ou borracha do gás de cozinha. Então, esse tipo de situação, a gente tem que estar sempre cuidando bem, ok? Nas casas que tem crianças, nós geralmente tem um protetorzinho que a gente coloca na tomada para evitar que a criança introduza qualquer tipo de objeto ali dentro. Então, a gente tem que estar mantendo sempre essa situação de fios, tomadas e da mangueira ou da borracha de gás sempre em ordem. Se você vê que um fio de algum aparelho seu está com problema, está partindo, você pede para alguém consertar aquilo ali e fazer todo o reparo direitinho para não ter problema, ok? Então, para evitar de ter um curto. Às vezes, você vê que o fio de algum aparelho já está meio quebrado, quebradiço, aí começa a aparecer aquele montinho aqueles pedacinhos de fio de cobre, né? E aí, se um encostar no outro ali, pode gerar um curto e causar um incêndio. Quer falar alguma coisa, Thiago? Não, tá beleza, né? Então, vamos lá. Situações de risco também. Se você sentir um cheiro de gás, né? Aqui nós temos aqui uma conexão com um vazamentozinho, você está vendo uma bolhazinha de gás aí, né? Então, o que a gente deve fazer? Abrir sempre as janelas para poder ter aquela ventilação e eliminar o gás, certo? Se o incêndio for em algum tipo de panela, ou seja, gordura, né, que tenha gordura e está aquele incêndio, a gente nunca deve jogar água dentro. Porque, como a gente já deve ter aprendido no colégio, a água não se mistura com o óleo, e o óleo vai estar bem quente. Se você jogar água, ela vai aquecer e vai causar uma explosão e vai respingar aquilo tudo. Então, a água pode causar queimaduras em você. O interessante se houver um fogo, né, se alguma coisa estiver pegando fogo em cima do fogão, é pegar um pano e jogar por cima para poder abafar, sempre eliminando o oxigênio da combustão, ok? Vamos lá, se eu sair, estou perdido e eu não sei para onde ir. Estou lá no carro, estou num lugar deserto, ermo, ou deu um problema no carro e eu preciso chamar um socorro. O primeiro ponto que a gente deve fazer, se tiver algum problema no carro, é sinalizar. Né? Sinalizar, nos carros tem aquele triângulo, que a gente deixa uma distância de mais ou menos 50 metros, para poder o pessoal visualizar e saber que tem alguma coisa. A gente nunca deixa muito perto do veículo, porque às vezes a pessoa pode não ter como desviar, ok? Eu já vi acontecer alguns acidentes aqui na Marginal, porque o pessoal, quando o carro enguiça, deixa o triângulo praticamente a 5 metros do veículo, e às vezes a pessoa não tem como desviar, certo? Procurar um local com sombra, para você não ficar no sol, para não se desidratar, né? Se estiver frio e for à noite, se abrigar, né? E se você tiver um conhecimento da região onde você está, se a distância até um socorro estiver num raio de 5 quilômetros, beleza. Se passar disso, ou se você não tiver noção nenhuma, você evita de se distanciar do veículo, tá? Do ponto onde você está, você entra em contato com um socorro ou com algum conhecido para poder dar todas as informações e para você receber o socorro. Então, você nunca se afasta demais do veículo. Na questão dos acidentes, né? Isso aqui a gente vê bastante, que o pessoal é meio irresponsável, tanto os motoqueiros como os motoristas, e a turma gosta de usar um celular quando está dirigindo. Então, a gente vê muito acontecer isso. Eu mesmo já sofri uma avaria no veículo, porque uma jovem senhora, estava ao celular e o carro dela saiu um pouquinho de lado e fez um estrago no meu carro. Vamos lá, num acidente onde houver vítimas, primeiro, a gente não pode mexer nela,
porque a gente não sabe se tem fratura, se tem alguma coisa. Só vamos chegar ao ponto de retirar tentar retirar do veículo se houver algum caso assim muito extremo, o perigo for maior ainda e não tiver como esperar a chegada da ambulância. O carro está pegando fogo, alguma coisa assim, aí nós vamos tentar retirar essa pessoa do veículo. Caso contrário, a gente não mexe, a gente vai tentar conversar para acalmar a pessoa, mas a gente não vai mexer com a pessoa, ok? Sinalizar sempre o local para evitar que tenha outros acidentes. Aqui o pessoal é muito curioso, né? Sempre que tem algum acidente, o pessoal fica todo parando para ver o que acontece e às vezes acaba causando outro acidente. Um ponto importante para evitar que você se machuque se você estiver dentro de um veículo, usar sempre o cinto de segurança. Tem muita gente que não gosta, tem gente que só usa os passageiros da frente, o motorista e o passageiro da frente, e a turma de trás acha que não tem necessidade, mas é onde causa os piores acidentes, porque o pessoal que está atrás, quando tem uma freada brusca, o peso ele quase quadruplica. Então, se você tem 50 quilos com uma freada brusca, você vai chegar a bater no banco da frente com quase 200 quilos. E se você estiver bem no meio, é capaz de você vazar o para-brisa, né? Outra coisa importante, não levar mais passageiros do que o carro permite, ou a legislação no caso. A maioria dos nossos veículos é motorista mais 4 passageiros, né? E às vezes você vê aí um carro passando aí com 6, 7, 8 pessoas dentro do carro. Os manos vão para a festa e querem levar todo mundo junto. Então, isso é muito perigoso. Outra coisa importante, manter o carro sempre em ordem. Se seu pai e sua mãe têm o carro, dá um toque nele. Pai, está calibrado o pneu, os espelhos retrovisores estão bem regulados, os faróis e as lâmpadas de seta do pisca-alerta, né, indicando direção, estão funcionando corretamente, está tudo bonitinho, o pneu não está careca, porque se a pessoa não, aqui como a gente pega sempre o período de chuva, a pessoa você precisar frear e o seu carro dá aquela derrapada porque o pneu está parecendo uma cabeça de ovo, lisinho, aí já era. Né? Você pisa no freio, aí parece que você está numa pista de sabão, né? No escorregador. O carro sai derrapando, que aqui é uma beleza. Respeite sempre o limite de velocidade. Às vezes, por mais que a gente tenha pressa ou esteja atrasado, é bom sempre manter o limite adequado e da sinalização das vias. Ok? Vamos lá. Em caso de terremotos. Bom, aqui no Brasil a gente não tem muito questão de terremotos porque estamos afastados das placas tectônicas, né? Então, o que às vezes nós sentimos são pequenos tremores oriundos do que acontece lá na região lá do Chile, lá que é aquela parte do Pacífico, né? E onde tem as placas tectônicas que dão algum tipo de, quando elas se movem, né? Dá o terremoto lá naquela região e às vezes, se for muito forte, ele pode trazer algum tremor, sentir a vibração aqui. Então, às vezes em Minas o pessoal sente, aqui em São Paulo às vezes já sentiram um tremor, né? Mas não um terremoto realmente em proporções como no que está aqui na imagem, que vai derrubar tudo, né? Então, em situações se você for viajar para algum local em que tenha risco de terremotos, você vai observar que a maioria dos móveis, dos objetos maiores, eles são fixados, né? Então, se você estiver num local desse, um local ideal para você se abrigar é debaixo de uma mesa, né? Debaixo da cama ou do batente da porta, certo? Camas nunca devem ficar próximas das janelas, porque com o tremor e o deslocamento, os vidros podem quebrar, certo? E se você estiver na rua, afasta do poste, de árvores, fios elétricos e paredes. Caso de enchente, isso aqui já é mais comum por aqui, né?
tiver aí, às vezes os córregos, os rios não têm limpeza e acaba ocasionando algumas enchentes. Agora, período de dezembro e janeiro é um período bacana para acontecer isso, né? Começa a época de chuvas e nós vamos ver bastante situações assim. Aqui no Capão, aqui o córrego ali perto do terminal ali do Capelinha, né? Ele sempre transborda por ali. O Pinheiros, o Tietê, e fora os outros córregos que desembocam nesses rios. Então, se você mora num local que tem rio, você tem que saber mais ou menos conhecer o nível de água da sua região, para você ter uma noção se você corre risco ou não. Se você vê que está começando a inundar, manter sempre em locais secos e mais altos, né? Se você tiver como auxiliar as outras pessoas, ok, mas você nunca bota em risco a sua própria vida, ok? E aguardar ajuda. Verificar a casa antes de entrar, porque pode, dependendo da quantidade de água e da estrutura da casa, ela pode correr risco de desmoronamento, né? Em algumas situações, a Defesa Civil ela vai vistoriar o imóvel, né? Se ela vê que tem rachaduras, alguma coisa assim, ela pode ou interditar o imóvel, ou então ela faz uma vistoria e libera para uso ou não, ok? Evite andar por essas águas, né? Além das sujeiras do que vem do rio, a questão de esgotos e tudo mais, você pode cair num buraco, um bueiro, geralmente o bueiro ele destampa, ela sai a tampa por causa do excesso de água nas galerias, a tampa do bueiro ela sai, então você pode cair dentro de um bueiro e a sucção da água te levar e você só sem encontrar depois, aí, como aconteceu algumas vezes, caiu no bueiro, tinha pressão, a pessoa foi levada para dentro da tubulação, morreu afogada, né? E também o risco da leptospirose, ou seja, da doença transmitida através da urina dos ratos. Furacão, ciclone ou tornado. Bom, no Brasil, nós não temos o sistema que existe lá na América Central e na América do Norte, nos Estados Unidos. Agora, há pouco tempo, começou a ter um problema aí de ciclone ou tornado aqui na região sul, né? Alguns ventos aí acima de 100 km por hora. Então, mas a gente não tem ainda o sistema de alerta que previne esse tipo, que avisa com antecedência que vai acontecer esse tipo de problema natural, né? De atividade natural. Mas, se você estiver numa região, passeando, de férias, em algum local, né, que seja sujeito a furacão, tornado ou ciclone, as dicas de segurança: se abrigar sempre num lugar seguro da residência. Evitar sair de casa, né, procurar sempre o local mais próximo do solo, ok? Geralmente, nesses locais em que ocorre esse tipo de situação, de fenômenos naturais, eles têm um porão próprio ou um quarto de segurança que ele é construído para poder aguentar a ação desse furacão ou tornado. Se você sabe pelo noticiário que vai haver um desses fenômenos, desligar os aparelhos elétricos e desligar o gás, para evitar questão de explosão e para evitar questão de curto. Se afastar de janelas ou objetos que possam cair sobre você. Ok? Então, esses são alguns pontos de segurança para esses casos de furacão, ciclone ou tornado. Tempestade de raio. Aqui em São Paulo é onde eu acho que ocorre mais tempestade de raios no Brasil. Se a gente pesquisar lá no Google, nós vamos ver que cai muito raio aqui em São Paulo. Então, alguns procedimentos básicos para a gente evitar ser atingido por um raio. Nunca ficar em local aberto, certo? O raio sempre vai buscar o ponto mais alto.
aqui em São Paulo, na maioria dos prédios, eles têm para-raios. Eu não sei se vocês já observaram aí lá no NASP, que a maioria dos prédios ele tem um para-raio. Na torre da igreja, ele tem um para-raio, né? Aí você vê que desce uma fiação lá de cima e tem um aterramento próprio, então o raio pega, cai, isso daí é absorvido e é espalhado pela terra, pelo solo, né? Nunca fique perto de árvore. Por quê? Além da árvore ser um ponto alto, se o raio atingir, ela pode pegar fogo ou o raio pode rachar a árvore e o galho cair em cima de você, um pedaço dela cair em cima de você. No carro, se você estiver dentro do carro e tem uma tempestade, procura manter os vidros fechados e não encostar na parte de metal. Mesmo o carro estando isolado, por causa dos pneus, se o raio bater no carro, vai haver a descarga, né? E se você estiver encostado, você pode tomar um choque, ok? Em casa, não toque nas tomadas, porque acaba sendo um condutor, né? E evite usar o telefone, porque o telefone também, por causa da fiação, acaba sendo um condutor. Evite usar chuveiros ou ficar na piscina, porque a água também é condutora de eletricidade, né? Proteja-se abaixando, colocando as mãos nos ouvidos e a cabeça entre os joelhos. Ou seja, quanto mais baixo você ficar, mais livre de acontecer algum acidente com você por causa de raios vai acontecer. Então, procura sempre estar em local que você possa se abrigar numa tempestade de raios. Acidente nuclear. Bom, usinas nucleares nós temos aqui no Brasil, por enquanto, no Rio, né? A foto que está aqui nesse slide é lá de Chernobyl, onde houve a explosão e até agora, até hoje, o problema ainda, a radiação ainda continua naquela região, né? Então, para quem mora, ou se você for visitar alguma área, ou vou passear de férias lá em Angra dos Reis, e lá tem uma sirene, né? Se houver algum tipo de problema nos reatores da usina, lá na parte de enriquecimento do urânio, né? Se toca uma sirene, né? Um alarme, e aí você evacua a área rapidamente. Se você estiver visitando um local desse, né? Que às vezes abre-se para visitação para você conhecer, usar roupa de proteção contra a radiação e evitar de comer ou beber num local onde houve um tipo de acidente radioativo, né? Um acidente nuclear. Desmoronamento. Isso acontece muito nessa época de chuva agora, de dezembro e janeiro, né? Porque o pessoal vai construindo em áreas que não são apropriadas ao desmatamento, então o solo ele fica desprotegido. Então mantenha-se alerta e acordado nessas épocas assim de chuva e se você mora perto de alguma encosta. Nos locais de grande risco já existem um sistema de monitoramento que se há alguma precipitação, algum tremor, já é avisado com antecedência, né? Principalmente no Rio, já aconteceu vários tipos de problemas assim. Existe um monitoramento para essa situação de desmoronamento e de chuvas em abundância, ou seja, quando cai muito mais do que é previsto por período. É interessante a gente ficar sempre longe dessas áreas de riscos, né? Atentar para os sons estranhos que possam indicar movimentação de terra. Se você estiver perto de um rio ou de um canal, verifique se a água está aumentando de volume ou se ela começou a ficar barrenta, sinal que houve algum deslizamento um pouquinho mais à frente, né? E você corre o risco de poder chegar até você. Bote ou canoa em mar aberto, ou em rios, né? Também a gente pode colocar também, se for questão do rio. Sempre, quando você for fazer qualquer tipo de atividade no mar, se for andar de caiaque, for andar de jet ski, sempre usar um colete salva-vidas. Tá? Mas eu estou indo de carona com um conhecido. Não importa, você tem que estar protegido, beleza?
Se o barco virou, não sei se você já viu aqueles desenhos, né? O pessoal vira o barco, ou um filme, o pessoal entra ali dentro um pouquinho do barco, e às vezes cria aquela bolha de ar, né? dentro do bote ou do barco, da canoa, né? E você respira, tenta sair de baixo e virar o barco ou o bote. Se você não conseguir, tenta se afastar também, porque quando afunda um objeto um pouquinho maior, há sucção, ou seja, cria uma sucção por causa do peso do volume do bote ou do barco e pode te levar junto, certo? Então, se você já tiver com um colete salva-vidas, você procura se afastar, não conseguiu desvirar, né, o bote ou a canoa, se afasta para poder evitar problemas de você sofrer um acidente maior. Alguns números de interesse que nós devemos saber, né, e gravar. Geralmente, a gente deixa isso já nos nossos celulares, né? Alguns celulares vêm de fábrica já salvos alguns números, outros não. Então, já é interessante a gente sempre ter esses números gravados. Então, nós temos aí 192, que é para o SAMU, 191, que é a Polícia Rodoviária Federal, 190, Polícia Militar, 199, Defesa Civil, 198 é a Rodoviária Estadual e 193 são os bombeiros, né? Então, toda vez que você for fazer uma ligação para um desses números, nós temos alguns pontos que nós temos que observar. Primeiro, manter sempre a calma. Na hora que nós falarmos com um dos atendentes, nós temos que ser claros e precisos nas informações que nós vamos prestar. Todas as perguntas que eles fizerem, nós temos que responder claramente. Se tivermos o conhecimento, fornecer o endereço completo do local da ocorrência e um ponto de referência. Fornecer as características das pessoas envolvidas, caso haja um acidente, né? E, em caso de crime, informar se os meliantes, né, os assaltantes, estão armados. Você, como informante, se você ligou para um desses serviços, você é sempre o último a desligar, certo? Então, você ligar para o bombeiro, você vai dar todas essas informações, eles vão te fazer algumas perguntas, você vai dar os esclarecimentos necessários e você vai ser o último a desligar, certo? Então, você como informante, ou seja, a pessoa que ligou, você sempre é o último a desligar, a terminar a ligação, ok? Eles podem perguntar se tem mais alguma coisa para informar, você vai falar que não, então você aguarda eles desligarem e você também desliga. Outros números interessantes, tá? Isso aqui, essa lista ela é fornecida pelo Senado Federal. Então, é interessante a gente ter esses números disponíveis, né? Vamos lá. Polícia Militar, 190, Bombeiros, 193, Civil, 197, a Federal, 191, a Rodoviária Estadual, 198, Defesa Civil, 199, SAMU, 192, DETRAN, 154, o IBAMA, 152, o SUS, 136, e assim nós vamos lá com todos os números que são de interesse público, né? Nós temos aí o PROCON, temos serviços de água e esgoto, de energia, a ANAC, a Anatel, a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, né? Tem o do Banco Central, e por aí afora vai. Aí, nessa parte roxinha aqui, lilás, temos aí o Centro de Valorização da Vida, que é 141, o de Prevenção a Drogas, temos o Conselho Tutelar, o de Direitos Humanos, Delegacia da Mulher, e tudo que a gente precisa está nessa listinha bacana aqui. Mas o que a gente sempre está utilizando com muita urgência, e são os mais comuns: 190, 193, 192, né? E 197. Esses realmente são os que a gente mais utiliza. Em que situações eu devo fazer uma ligação para um desses números? Para o 190. Eu só vou fazer uma ligação para esse número em caso de situações de risco, acidentes de carro sem vítimas. Ok? 193. Eu vou
acionar em casos de incêndios com risco de explosão e acidentes com vítimas, acidentes de veículos automotores com vítimas. 192 em casos de infarto, AVC, envenenamento e queimaduras. 199 eu vou acionar em caso de enchentes, desabamentos, deslizamentos e inundações e etc. Tudo ligado à questão do local onde nós nos encontramos, né? Primeiros socorros em emergência. A gente já aprendeu lá nas atividades de primeiros socorros, para termos noção de como, às vezes, nós evitarmos algum problema e tratarmos a nós mesmos, né? E, como eu falei, nós devemos evitar tocar na pessoa que está com problema e sim chamar a pessoa habilitada, ou seja, o órgão habilitado, o bombeiros ou o SAMU, para poder atender. Mas em casos que você vê que vai demorar um pouquinho, no caso a pessoa está pegando fogo, a roupa da pessoa, e como a gente falou lá no início, não deixa a pessoa correr, porque o vento vai fazer a chama se espalhar, né? Vai criar mais oxigênio, vai alimentar mais o fogo, né? Pedir para a vítima se deitar no chão, rolar, porque ela rolando, ela elimina o ponto de combustão, né? A alimentação através do oxigênio. E você pode também envolver ela com um cobertor molhado ou algum tecido para poder abafar, eliminar o oxigênio e acabar com o fogo. Em casos de hemorragia grave, né, a gente coloca a pessoa deitada. Se tiver algum objeto no ferimento, a gente não deve remover, ok? Porque às vezes esse objeto pode estar comprimindo uma veia ou uma artéria. Se você eliminar esse ponto ali, você pode aumentar o sangramento, né? É bom sempre usar luvas para a gente não se contaminar com o sangue da vítima. Cobrir os ferimentos com panos limpos, né? Manter, na medida do possível, o ferimento sempre acima do nível do coração. Por isso que, às vezes, quando a gente tem algum corte na mão, a gente levanta a mão acima da cabeça, aí você vê que estanca, porque no coração ele não tem uma força suficiente, diminui a quantidade de bombeamento, então fica mais alto o membro, né? Então já estanca o sangramento. E procura ajuda ou socorro rapidamente. Na realidade, quando você viu esse tipo de situação, já liga para o socorro e aí, se você tiver como fazer alguma coisa, obedecendo essas regrinhas, você pode dar um primeiro atendimento, ok? Em caso de sufocamento ou engasgamento. Na maior parte das vezes isso acontece, né? São situações leves. Você bebeu água, você às vezes engasga com a sua saliva ou com alguma coisa que você está comendo. Então, levanta as mãos, pede para pessoas tossir. Você pode tossir forte, forçar a tosse, né? Tossir umas 5 vezes com força, e pedir para alguém bater com a mão assim, em concha, né? Bater 5 vezes de cima para baixo. Perdão, de baixo para cima. Você bate em direção da boca, né? Você bate nas costas com a mão aberta em concha e 5 vezes no meio das costas, ok? Às vezes a pessoa se engasga com alguma coisa, assim, com uma saliva, é bom a gente levantar as mãos também, porque ajuda a abrir as vias e evitar o sufocamento. Primeiros socorros em emergências com venenos, produtos tóxicos. A gente tem que observar alguns sinais importantes, que são o hálito, ele fica diferente, o hálito da pessoa, as mucosas mudam de cor, a pessoa tem dor abdominal, dor ou sensação de queimadura na boca e na garganta, tonturas. Aí você vê que a pessoa está com algum tipo de situação ligada a isso aí, procura ver se há alguma embalagem perto da vítima. Às vezes ela pode ter ingerido alguma coisa acidentalmente. Então, você vê que tipo de produto foi ingerido para poder dar informação ao socorro.
né? Então, sempre acionar com urgência o socorro, em caso de intoxicação. Criar uma rota de fuga em casa. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas um dos requisitos da nossa especialidade, quando você for fazer a provinha, vai ser desenhar uma rota de fuga da sua casa, né? Então, vamos lá. Você vai fazer uma plantazinha da sua casa, né? E vai colocar os pontos de saída. Se você mora em um prédio, os amarelos, que são as janelas, né, as setinhas amarelas, você não vai poder utilizar, né? Então, sempre você vê que as setinhas vermelhas estão apontando para as portas de saída. Se vocês já entraram em alguns prédios, nos prédios escolares, ou em prédios públicos, nos shoppings, você vai ver sempre aquela plaquinha apontando as saídas de emergência. Isso aí, você pode fazer isso também, junto com seus pais, criar uma rota de fuga dentro da sua casa e um ponto de encontro. Então, aqui o modelinho foi mostrando aqui os pontos de saída de uma casa térrea. Então, você pode sair pela janela, se não tiver grade, né? As portas e a saída pela porta principal, que é a da sala, e o ponto de encontro, eles colocaram uma árvore que tem perto da residência deles. Então, o azulzinho ali é a janela, as setinhas amarelas são os pontos de fuga pela janela, caminho de fuga primário são as setas vermelhas, ou seja, duas saídas por porta, levando para a porta principal da sala, e o caminho de fuga secundário era o gerado pelas setinhas das janelas. Ok? Então, essa atividade prática que vocês vão fazer com os pais de vocês, né? E com a família reunida, na realidade, e vocês vão colocar isso na provinha. Então, vocês elaboram isso em casa, e depois, quando vocês forem fazer a provinha, que eu vou deixar com o conselheiro de vocês vão repassar isso, essa rota de fuga que você criou, para esse espaço na prova. Se você mora em apartamento, as rotas de fuga vão ser todas referentes sempre às portas e à porta principal. E, como a gente já falou, quem mora em apartamento não utiliza o elevador, né? Vai utilizar as escadas para poder se locomover em caso de algum tipo de ocorrência, correto? Aí você vai ver nos prédios, no hall principal lá, tem sempre lá apontando saída de emergência. Aí tem a porta, corta-fogo, que dá acesso às escadas. Geralmente é uma plaquinha dessa verdinha que você está vendo aqui no rodapé, na parte esquerda do vídeo. Tipos de extintores de incêndio. A gente tem que ter algum cuidado, nós temos que ter em mente que os extintores, nós devemos utilizar eles sempre com segurança. Em locais grandes, há brigadas de incêndio, ou seja, pessoas que trabalham no local, que fazem parte da brigada de incêndio para poder, em casos de necessidade, prestarem os primeiros atendimentos, né, até o bombeiro chegar. Então, nós temos esses 5 tipos de extintores. O A é usado para tecido, madeira, borracha, papel e plástico. Então, vai ter o extintor e em cima vai ter uma plaquinha identificando o tipo do extintor. O B é usado para gasolina, graxa, óleo, querosene, ou seja, líquidos inflamáveis. O C é fogo em eletricidade, ou seja, para todos os aparelhos eletrônicos, domésticos, elétricos, usa-se o C, que é fogo gerado por eletricidade. O D é para metais e combustíveis. Tá? São metais combustíveis, aqueles metais que com atrito geram faísca. E o K é fogo em cozinhas. Geralmente, esses extintores estão em cozinhas industriais, cozinhas de restaurante e tudo mais. Ok? Prevenção de sequestro, pessoal. Eita, esse aqui é um ponto interessante para a gente lidar. Hoje, com a situação da internet, hoje tudo a gente posta, né? Tudo que acontece com a gente está postando. Está lá no Face, está no Instagram, está no TikTok e um monte de outras dessas redes que o pessoal está usando agora. Então, pontos interessantes, né? Como diz aqui o pessoal, está vendo a notícia aqui, a criança violentada e morta, ou criança sequestrada. Aí o pessoal fala assim, que triste, ainda bem que isso acontece com os outros.
Aí tem um bandidão lá, oferecendo um pirulitinho para poder carregar a criança, e os pais não estão atentos. Então, o que nós vamos fazer aqui, gente? Crianças nunca ficam desacompanhadas na rua. Então, se vocês estão com os pais de vocês, fiquem sempre perto dos seus pais. Os pais sempre ensinam e a gente sempre redobra a gente sempre relembra isso. Não falar e nem aceitar nada de estranhos. Sempre avisar aos pais aonde nós vamos e com quem nós estamos. Essa orientação ela é muito séria. Evitar, quando sair, evitar de sair sem avisar onde você está indo. É bom você ter um código secreto, ou uma senha, uma palavra-chave, se precisar que alguém vá buscar você na escola, uma pessoa estranha. Né? Ou se alguém aparecer para pegar vocês, dizendo que papai mandou. Então, é bom sempre você ter uma palavra-chave, um código, para poder saber realmente se essa pessoa está fazendo um favor para os seus pais. E uma coisa que a gente ensina desde pequeno, você tem que aprender a saber o endereço da sua casa e o telefone dos seus pais de cor, em caso de você estar perdido, né? Ou em caso você foi sequestrado e alguém te localizou e você precisa entrar em contato com seus pais. Situações de risco, vamos lá. Nós temos aqui um termômetro, né, de baixo risco e alto risco. Nas redes sociais, evitar informações pessoais, onde nós estudamos, os nossos horários, a rotina que nós temos, porque na internet hoje o pessoal está observando muito isso. Então, nunca aceite nas suas redes sociais pessoas que você não conhece. No Instagram está um tal de aparecer um monte de fotozinha bonitinha lá, vem um pessoal que bate com um papo meio diferente, tal, com foto de jovens, né? Ou de moças bonitas, e tenta engambelar ali você ser coleguinha, começa a conhecer, querer te conhecer, sabe um monte de informação sua. Se você não sabe de onde que é, não conhece, não tem esse tipo de pessoas nas suas redes sociais. Nunca passe seus dados pessoais por telefone ou via qualquer tipo de aplicativo social. Né? Não atender uma ligação. Se você atender uma ligação que você vê um número estranho, você sempre pergunta quem fala, ou porque se a pessoa já está te ligando, ela já deve saber para quem ela está ligando, né? E com quem ela deseja falar. Nunca se identifique de imediato, certo? Sempre, alô, quem fala? É fulano. Quer falar com quem? Né? Então, são situações que a gente pode evitar e prevenir para não ter transtornos futuros. Né? Uma coisa que a gente tem que ficar sempre, por mais que tenha todo esse tipo de situações, né, de problemas, nós temos que ter em mente que, com tudo isso que acontece, Deus está sempre do nosso lado. Né? No Salmo 91 fala que aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para guardar a cada um de nós nos nossos caminhos. Então, pessoal, com todos esses problemas que existem, nós temos que ter confiança e saber que tem sempre um anjo ao nosso redor, nos protegendo e livrando de situações, às vezes, que nós pensamos que a gente nem sabe o que aconteceu, porque o nosso anjo da guarda já nos deu um livramento. E o Senhor está sempre cuidando de nós. Eu gostaria de saber agora de vocês se vocês têm alguma dúvida. Aberto para conversas agora, pessoal. Vamos lá. Sem dúvida, gente. Pergunte o que quiserem. Se eu souber, eu respondo. Se não souber, eu falo que eu não sei. O Luizão estava perguntando. Pode falar, Falo Luiz. tudo que eu sei. O que eu não sei, eu não falo nada. Não tenho dúvida, não. Ficou tudo bem esclarecido. Vamos lá, vamos ver aqui o papo aqui. Tá tudo tranquilo? Oh, que beleza, gente. Tudo ótimo, beleza. Ninguém ficou com dúvida de nada. Eu posso mandar já a provinha aí para o conselheiro, para ele mandar para vocês, você já mandar bala?
É bom assim, ó, tá fresquinho, já ouviu tudo, já está com a apostila na mão. Vocês passaram a apostila para eles, né? Nossa, mas a gente estava Isso. até lendo a apostila antes de você chegar, né? Já que eles Ah, estavam beleza, então. à Ah, beleza, espera. pô. Então, agora faz o seguinte, aproveitar que está fresquinho, né? Que a gente acabou de falar assim, deu aquele bizu todo, né? Praticamente mastigou a provinha, né? Mandar para vocês agora, se vocês tiverem como imprimir, ou depois vocês agendem um horário para vocês fazerem a prova, ok? Lembra que vai ter aquela parte prática, que é criar uma rota de fuga, né? Dentro da residência de vocês, beleza? Aí, fazendo a provinha, o conselheiro manda para mim, eu dou uma conferida legal. Não tem como não passar numa provinha de alerta vermelho, gente. Essa é a especialidade mais fácil que tem. Beleza? Então, pessoal, obrigado. Desculpa mais uma vez aí pela demora, pela falha técnica, né, causada por um aplicativo da Microsoft. Rapaz, o negócio é bom demais, para não dizer o contrário. É. Então, pessoal, valeu aí pela atenção, pelos momentos, ok? Vamos fazer uma... Vai ter mais alguma coisa, alguma atividade agora, Thiago? Acho que não, né? Acho que... Tá, beleza? Então, vamos fazer uma oração para a gente terminar aqui, pelo menos a minha parte. Depois, se vocês tiverem que falar mais alguma coisa, vocês fiquem à vontade aí. Vamos orar, gente? Bondoso Pai, te agradecemos pelos momentos que passamos aqui, aprendendo um pouquinho mais como nos resguardar de algumas situações e como agir em situações de perigo. Que eu possa nos ajudar, nos proteger, para que isso nunca precise ser colocado em prática. Nos colocamos em tuas mãos, nos abençoe, esteja com cada família aqui representada, suas bênçãos estejam sobre cada um. Isso nós pedimos, te agradecemos, entregando-nos em tuas mãos, meu Deus. Amém. Obrigado, Livni, pelo seu tempo aí. Ter Que passado isso, essa cara. especialidade aí que assim, são orientações que são muito importantes, né? Parece simples, mas são muito importantes. Inclusive, acho que vai servir como um complemento, já que eles fizeram primeiros socorros. Isso. Para a classe regular, né? Que primeiros socorros é mais para socorrer. E alerta vermelho é mais para prevenir os riscos. Isso. E tanto um como o outro, a gente tem que sempre ter em mente que o responsável por qualquer tipo de situação é o profissional de saúde, né? O socorrista mesmo. Então, a gente tem que sempre entrar em contato em primeira mão, viu acontecer alguma coisa, ligar para o pessoal responsável. Nós vimos aí já a questão aí dos números de emergência e, se a gente puder ajudar, a gente ajuda. Exatamente. Né? Então, gente, brigadão. Um bom dia para vocês, uma boa semana. E o que precisar, estou à disposição. Beleza. Um abração aí, Luiz, Leonardo, Caleb, Marcelo, Rodolfo. Teve um pessoal que já deu tchau aí antes. Abração para todos, gente. Um pessoal que é mais ligeiro aqui. É o seguinte, estou mandando para vocês daqui a pouquinho a prova, aí não sei se vocês vão imprimir ou se já vou mandar para eles para eles fazerem, mas eu acho que é legal imprimir. E aí depois, aí, se tiver tudo prontinho, vocês me entregam, eu dou uma... Se quiser, eu te dou mais uma opção também. Fala. De passar a prova para um formulário. Eu mando a prova. Porque a gente, as provas, esse ano a gente estava fazendo mais no Google Forms, né? Beleza. Então, eu mando para você a provinha, se você quiser botar lá, você coloca, depois compartilha que a gente corrige. Eu compartilho com você. Beleza pura. Show de bola. Abração, querido. Abração, Livre. Valeu mais uma vez. Valeu, tchau.